vai tratar de um assunto muito gostoso e maravilhoso, porque teremos dicas incríveis de livros. A gente vai receber a Liliane Prata. Tudo bom, Liliane? Tudo bem, feliz de estar aqui. Ela que é escritora, jornalista, filósofa, autora do livro Eu Odeio Te Amar. Quem nunca? Aquelas loucas que faz uma parte no título do livro dos outros. E que vai ajudar a gente a descobrir aí boas leituras, coisas gostosas, interessantes pra gente, enfim, dar aquele mergulho. Que pra mim um livro é assim, é sempre um mergulho. O que é que você tem lido de gostoso, de interessante, Liliane? Eu trouxe até aqui alguns livros que eu amo, assim, queria indicar pra todo mundo. Se eu pudesse, andaria na rua com eles, falando, leia, você vai gostar muito. Tiara de livro, gosto. Eu tava mostrando agora há pouco pra Ju, é o Manual da Faxineira, da Lúcia Berlim, que é uma escritora que consegue fazer mágica, assim. Eu nem consigo explicar porque os textos dela, os contos, são tão hipnóticos, sabe? Ela é bem humorada, ela consegue fazer a gente rir numa cena muito triste, consegue fazer a gente ficar muito triste numa cena que era pra rir. Ela parece que ela vai levando o leitor pela mão, tem totalmente o domínio da escrita, sabe? Então é um livro que são contos muito bem escritos e os temas são muito instigantes também. Muito bom para falar sobre amor, sobre vida. Tem vários contos sobre temas difíceis, aborto, câncer e também sobre maternidade. Então, é um livro que eu recomendo para todo mundo. Liliane, você acha que livro de contos, assim, quando é separadinho, é interessante para quem tem medo de pegar livro grande, sabe? Aquela pessoa que fala, putz, esse livro é muito grande, eu não vou conseguir. É gostoso pegar um livro assim, porque aí você descobre que você consegue ir longe? Eu acredito que sim. Inclusive, o Manual da Faxineira, eu li quando eu trabalhava numa redação, né, da revista Cláudia, e eu almoçava com ele. Então, assim, eu conseguia partir o livro, digamos assim, né? Ao longo dos dias, ele era meu companheiro, assim, inclusive cheguei atrasada algumas vezes na redação, porque era muito bom. Mas acredito que sim, facilita, a gente está correndo tanto, né? De repente, se for ajudar em algum momento da vida mais corrido, ler no metrô, a gente lê o que dá, né, gente? O que consegue. Com certeza. Aí você pega um livro que tem uns contos incríveis, então acho que facilita, sim. Fala, Adri, tem pergunta? Eu tenho uma pergunta que é, Lili, você acha que literatura é um tipo de autoajuda? Olha, Adri, eu acho que literatura costuma, inclusive, me ajudar mais do que muita coisa de autoajuda, tipo formulinha pronta, sabe? Porque assim, vamos pensar. Autoajuda como gênero, eu acho que é como qualquer outro gênero. Tem coisas muito interessantes e tem coisas não tão interessantes assim. Tem coisas que são mais bem fundamentadas. Tem livros de psicologia que poderiam ser considerados autoajuda. Tem livros, da Grécia Antiga, Epicuro, Cartas sobre Felicidade, que poderia ser considerado autoajuda. Então, eu não gosto, como leitora, de ter nenhum tipo de preconceito. Eu procuro encarar cada obra como se ela fosse única, singular, porque ela é. Então, antes de estar encaixada num determinado gênero, ela tem uma singularidade. Se eu me abrir a ela, eu posso gostar muito, inclusive me ajudar. Vou te falar que a Clarice Lispector, nossa, o tanto que essa mulher já me ajudou, sabe? A Descoberta do Mundo é um livro que eu indico para todo mundo se ajudar ou se acolher, né? Melhor ainda. Porque eu tava falando... Ai, gente, pode falar, me interrompe, porque eu falo pra caramba. Caramba, a ideia é falar pra caramba mesmo. Tá. Eu queria saber o seguinte, eu queria que você me desse aqui umas dicas de livros de filosofia que te ajude a se libertar da opinião dos outros. Na verdade, não pra mim, que eu já sou uma pessoa totalmente... A gente sabe que você dá bastante opinião, sim. Então, é doido isso, né? Porque o livro pode autoajudar a gente pode se autoajudar por meio do livro. O livro pode servir como um escape, como a Ju estava falando, né, no começo. Acontece tanta coisa no meio do dia, a gente pode descansar lendo. E também pode funcionar como o contrário de um escape, pode representar um encontro, né? O momento em que a gente simplesmente sente que a gente é. A gente se despe um pouco das máscaras que a gente usa ao longo da vida para a gente se encontrar, né? Aí, pensando em filosofia, bom, eu considero os textos da Clarice Lispector, com certeza, textos de filosofia além de literatura. E filosofia muito densa, assim. Se você pega um livro como A Paixão Segundo GH, nossa... esse livro tem uma parte no começo dele que ela fala assim, ela escreve, eu me vejo como os outros me veem, mais ou menos assim, né? Ou seja, a personagem aprendeu a se ver por meio dos rótulos, como as pessoas foram encaixando ela. Então, quer coisa melhor, quer dispositivo melhor para se pensar sobre
pensar como a gente se vê, pensar o tanto que a gente gasta do nosso dia, o tanto que a gente canaliza energia, tentando dar para as outras pessoas o que a gente imagina que as outras pessoas querem da gente, né? Lili, e aí, você quando acha... a gente é a gente mesmo. Você acha que, quando a gente fala de grandes nomes, que nem a Adri pediu aqui, quero livros de filosofia, Clarice Lispector, né? E, enfim, você acha que, às vezes, as pessoas se sentem inibidas por esses títulos e por tudo isso e acabam indo ali no best-seller? Esse aqui tá todo mundo lendo. 3 esse aqui milhões de virou um cópias. filme. Esse aqui, você acha que acontece bastante Acho que disso? acontece uma inibição e, assim, na minha opinião, no meu entendimento, todos os tipos de literatura podem conviver. Eu não gosto de pensar em tem livros certos, tem livros errados. Os livros são diferentes. De novo, cada um tem sua particularidade. Uma pessoa que lê um livro do Spinoza, do Nietzsche, para citar filósofos da tradição filosófica, por que não? Ela pode ler depois um soft porn em outro momento da vida, do dia. Acho que a gente não precisa compartimentar, porque a gente tem essa mania, né? Se eu leio isso, então não pode aquilo. Não leia Dan Brown. Não sei quem é você na vida dos leitores. Total, fica no pensamento muito dicotômico, né? E outra, pra pessoa que reflete sobre a vida, até alguém fantasiado de frango na Paulista vai suscitar reflexão. Não, eu vou fazer um adendo aqui na Lili, porque é o seguinte, eu sempre falo isso, né? Não tem gente que não gosta de ler, tem gente que não encontrou o que gosta. Eu super acredito nisso. E eu demorei muito tempo, porque eu ficava lendo muito coisa que o colégio mandava, que a escola mandava, a faculdade mandava. Ou que todo mundo tava lendo, tipo Harry Potter. Não me matem, mas eu não gosto de ler Harry Potter. É isso, vou ser massacrada nas redes agora. Talvez eu não seja mais sua amiga, mas... Exatamente. Mas eu gosto dos filmes, tá tudo bem? Tá, vai, vou aceitar. Mas, por exemplo, demorei um tempão pra descobrir que eu gostava do quê? De ler romance de época, leio um atrás do outro enlouquecidamente, e soft porn. Que é um tema muito complicado, porque as pessoas têm vergonha de falar que elas leem conto erótico e elas gostam de ler pornografia e tal. E isso é muito difícil, porque também tem o preconceito que a pessoa tem que ler Nietzsche para ser um bom leitor, né? Isso. E aí, mas eu acho legal porque desses livros também, eles, apesar deles não serem grandes filosofias, por exemplo, meus romances de época, que eu amo, eles têm sempre mulheres fortes e mulheres rebeldes para a época que elas estão. E isso também ajuda a gente a se livrar um pouco das opiniões, né? Então, acho que cabe a gente aproveitar as histórias ao máximo, sem necessariamente precisar ser o filósofo sei lá, do Nietzsche, do Platão, sei lá, enfim. Eu acho que tá tudo bem, sabe? Você gostar de coisas que não necessariamente são uma obra-prima da literatura. Eu acho perfeito, mas eu vou fazer um adendo / provocação. Vai, gosto. Gostamos. Eu concordo com tudo, acho que não tem certo e errado, cada um lê o que quiser, a vida gente, já é tão complicada, tanta coisa, né? Ainda ficar colocando regra porque as pessoas devem ler. Agora, eu acho um exercício muito interessante como leitor, procurar se abrir a leituras diferentes. Então, se a pessoa está acostumada a ficar nesse registro da leitura como fuga, que tal procurar uma Clarice para ter uma leitura como eu amo encontro? Clarice também. Pois é, para ter uma leitura como encontro, como algo que dá mais consistência à relação com a vida e relação consigo mesmo, né? Então, se gosta de livros mais rápidos para ler no metrô e tal, que tal? Aí eu vou longe agora, mas é que eu realmente amo esse autor. Que tal preparar um chazinho em casa, deixar o celular desligado em algum momento e pegar uma obra filosófica por exemplo, como Esferas, do Peter Sloterdijk. O Peter Sloterdijk é um filósofo alemão, tem uma obra belíssima chamada Esferas, tem várias obras, é um autor muito prolífico, e Esferas é uma obra-prima, não é difícil, mas é uma leitura mais lenta, não é difícil. Se você pega, sei lá, não tem nem comparação com Hegel, sabe? Que é um autor muito truncado, muito difícil. O Sloterdijk está vivo, então mais moderno. Mais moderna a linguagem, mas assim, é uma prosa mais lírica, é um livro de filosofia, mas meio de literatura. Mas como eu também. acho, Lili, como eu acho, assim, porque esses que eu leio, normalmente eles estão aqui, ó, escancarados na prateleira do aeroporto, porque eu vivo em aeroporto. E aí, como eu acho, assim, vou começar agora, por exemplo, você me deu essa sugestão, essa provocação, vou inserir na minha meta mensal de leitura. Legal. Mas como eu acho? Esse Esferas é bem fácil achar, porque ele foi editado recentemente Recentemente não, faz um ano mais ou menos, pela Estação Liberdade. Não, mas onde eu acho dicas? Tipo, não livro em si, gente, dá? vai no meu Instagram, poxa, vai ver o que eu tenho lá pra indicar. Não, dá. Eu acho que tem uma coisa, Ju, que é assim, quando a pessoa se abre... acho que ela vai encontrando, os caminhos vão meio que se desdobrando. Você tem uma abertura. Você não sente isso na sua vida? Quando a gente fala assim, eu quero, sei lá, começar a ir por aqui. Parece que as coisas vão acontecendo de um jeito meio mágico. Tem uma frase... Harry Potter, Juliana. Mas tem uma frase do Joseph Campbell, que é naquele livro O Poder do Mito,
que é, quando a gente vai a um encalço da nossa boa aventurança, parece que mãos invisíveis nos ajudam o tempo todo. Então, eu acho que só essa disposição já ajuda bastante. Porque aí o seu olhar já vai mudar. Você vai passar, não é mágico, sabe? Você vai passar na frente da banca, você vai ver, você vai falar, olha só, sei lá, Anais Nin, aquela autora francesa, vou ler, nunca li. Olha, aqui tem os livros do Nietzsche, o Et Homo. Eu acho que, na verdade, funciona mais você vir aqui no programa dar umas dicas pra gente toda semana, entendeu? Mesmo porque vocês podem reassistir esse vídeo aqui que já teve o quê? 200 dicas de leitura pra você. Eu sei que tem pergunta na nossa hashtag EvaNapan. Diga, Amanda. Na verdade, eu sou uma pessoa moderna das redes sociais e eu curto muito ler newsletter. E ultimamente eu tenho descoberto muitas meninas que escrevem literatura super moderna, que tem newsletters maravilhosas. A Aline Valek, inclusive, tem uma lista lá no site dela de várias escritoras mulheres que têm newsletters, que é um negocinho menorzinho, que você consegue ler rapidinho no metrô e tal. Então, eu queria que você me desse, talvez, uma dica aí de 2 ou 3 meninas super legais que estejam escrevendo sobre mulheres, que eu acho importante a gente dedicar um tempinho da nossa vida para ler outras mulheres, que tem newsletters interessantes que podem ser lidas rapidinho, assim, em vez de ficar zapeando o Instagram. Ler outras mulheres, você falou tudo. Aliás, os 3 livros que eu trouxe, eu não pensei, vou levar só livros de autoras, mas são 3 livros de autoras, porque eu acabo lendo mais mulheres do que homens. Ai, gente, eu já li muito livro de homem na escola, sabe? Continuo lendo, mas assim, né? Tem muita mulher escrevendo muita coisa boa. Eu trouxe, inclusive, um da Germana Zanettini, que eu acho que se encaixa bem nisso que você tá falando, que se chama Eletrocardiodrama. Ai, que maravilhoso. Que é um livro de poemas, porque outro dia não, tem uns meses, meu irmão é engenheiro. E toda vez que ele vai lá em casa, ele fica vendo os meus livros, ele fala, tem uma coisa legal pra ler e tal. E aí ele falou assim, o que eu posso ler de poesia contemporânea? Porque eu acho poesia muito chato, ele falando. O que tem de legal, assim, pra ler e tal? Eu falei, lê a Germana Zanettini, esse Eletrocardiodrama. Porque, olha só, gente, minúscula a poesia, mas olha... gente, não dá nem meia página, tô vendo aqui o livrinho. Tem umas bem pequenininhas, mas assim, olha só. É amor por incrível que pareça. É amor por incrível que pereça. Eu me apaixonei. Não é muito incrível. Súbito, um estrondo foi ouvido. Havia finalmente caído em si. É muito simples, é muito bom, eu gostei bastante. É gostoso e, nossa, muitas dão muito o que pensar. Frases de efeito para o seu Instagram. Vai lá. Ju Romano já subvertendo a poesia para as redes sociais. Eu tenho uma dúvida última aqui, pode? Fanfic é literatura? Então, literatura é um termo muito amplo, né? Você pensa, literatura médica, existe sobre isso na literatura médica, é um termo muito amplo. Eu acho que é mais interessante pensar, pra você, tá acrescentando na sua vida? Você tá aberta a outros tipos, ou você tá muito refratária, só quer ler uma coisa? Então tá tudo lindo, né? Tem uma distinção que a gente pode fazer entre alta literatura e literatura de massa, literatura mainstream. Mas quantas coisas mainstream são muito interessantes e quantas coisas ditas alta literatura são tipo X, né? Então, assim, não agradam todo mundo. Ou não agradam naquele momento de vida. A gente não sabe? Eu acho que são muitos fatores. E serão muitos assim, papos, eu acho. Que você vai ter que voltar, Liliane. Eu quero, já quero. Liliane Prata vai ter que voltar aqui. Eu não sei se vocês contaram, mas ela deu só 2 dicas. Então agora você corre pro nosso Instagram para pegar a 3ª dica de livro da Lili. Ela volta aqui com a gente para falar sobre literatura. Se você tem dica de livro, tem pergunta, usa a nossa hashtag EvaNapan. Obrigada, Lili. Obrigada, gente. Adorei. Quero voltar já. Onde o pessoal